Ainda meditando sobre Tito capítulo 2, nós podemos perceber mais verdades que o apóstolo Paulo quis passar para Tito nesse texto. Nós podemos perceber no versículo 1 que ele fala diretamente a Tito para que ele lembre os irmãos daquela localidade que eles deveriam de fato serem sujeitos às autoridades, obedientes a todos, estarem de fato prontos para darem frutos das boas obras na vida deles diante das pessoas. No versículo 2, ele continua a falar sobre isso. Lembre-se aqui que isto está associado com o que é dito aqui na parte anterior. Lembra-lhes. Então, lembra-lhes estas coisas. Perceba que ele continua ainda. Não difamem a ninguém. Ainda lembrando aos irmãos, não lembrando simplesmente de trazer algo à memória, mas lembrando no sentido de que eles levem ao coração, de que eles de fato apliquem aquilo. Lembra-lhes, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. A nossa meditação é baseada então nesse versículo, que mostra como nós de fato devemos agir diante das pessoas. Nós sabemos que a língua de fato é poderosa para trazer tanto bênçãos quanto tristezas para as pessoas. A nossa língua pode de fato levar as pessoas a se distanciarem do Senhor ou se aproximarem de Deus. Um dos meios que nós podemos usar para destruir a vida de outras pessoas é justamente a difamação, como é descrito aqui. Nós, obviamente, como cristãos, que usamos nossas palavras para abençoar e não amaldiçoar, nós devemos nos afastar da difamação. É por isso que o apóstolo Paulo, aconselhando a Tito, para que ele exorte os irmãos daquela localidade, diz essas coisas. Nós também devemos seguir, então, essas mesmas verdades. Nós devemos, então, ter em mente, e aqui nós percebemos nesse versículo que ele faz basicamente dois movimentos nesse versículo. O não, mostrando coisas negativas que eles devem rejeitar, e o sim, mostrando coisas positivas que eles devem de fato aceitar e crescerem diante delas. Nós percebemos o não aí de negativo, não difamem. Além disso, ele ainda diz: não sejam altercadores. A palavra altercador aqui traz uma ideia de ser irresistível, de ser de fato alguém que é difícil de se lidar, alguém que traz logicamente, algo de ruim para a vida das pessoas. Então, aqui são duas coisas que nós, como cristãos, devemos negar: difamação e sermos, de fato, pessoas duras, difíceis de lidar. Tudo isso aqui você percebe que é destacado: não difamem a ninguém. Então, a palavra aqui que nós podemos entender que nós devemos aplicar é a ninguém. Nós não podemos difamar, nós não podemos ser pessoas difíceis de lidar em relação a ninguém. Não podemos ser bons com umas pessoas e maus com outras pessoas. Nós não podemos ser pessoas bondosas com fulano de tal e maldosas com ciclano porque ele fez isso ou aquilo outro comigo. O texto deixa claro para nós: não difamem a ninguém, não sejam altercadores. Nós não podemos levar as nossas vidas para um estado em que nós vamos ser bons com certas pessoas e maus com outras pessoas. Nós precisamos compreender que Deus espera mais dos seus filhos. Ele espera que nós cumpramos as suas verdades, cumpramos as suas palavras e cresçamos na graça e no conhecimento. E esse crescimento passa por nós esquecermos de estarmos tentando nos vingar. A vingança pertence ao Senhor, Paulo mesmo diz em outro texto. Então nós precisamos entender que não podemos difamar a ninguém. Não podemos ser altercadores de ninguém. Então, aqui nós precisamos compreender essa verdade, essa negativa, o que não fazer. Não podemos agir assim com nenhuma pessoa, independentemente de como ela agiu comigo. Nós, muitas vezes, pela velha natureza, nós achamos que podemos nos vingar de alguma pessoa ou fazer certas coisas porque a pessoa fez aquilo com a gente. Mas a Bíblia deixa claro nesse versículo: não podemos fazer isso com ninguém. Além disso, há um sim aí. Nós vimos aí então o não. Não difamem, não sejam altercadores, mas nós também podemos perceber o sim. Nem sejam altercadores, mas esse mais aí então traz a relação de o que nós devemos fazer no lugar. Nós não podemos difamar, não podemos ser altercadores, mas nós devemos ser cordatos. Nós devemos de fato externar nossa cortesia, como é descrito no texto. Cordatos, dando provas de cortesia.
para com todos os homens. Então, enquanto a difamação, enquanto ser altercador em relação a ninguém, não podemos agir assim, ser cordato, externar nossa cortesia deve ser para com todas as pessoas. Nós devemos ser cordatos, nós devemos ser corteses em relação a todas as pessoas. Ao contrário de que nós achamos que nós devemos ser seletivos em nosso amor ou na difamação, não podemos. Mas em ser cortês, em ser gentil com os outros, é para todos. Nós devemos de fato demonstrar gentileza para com todas as pessoas. Como cristãos, nós devemos ser gentis. O nosso Senhor Jesus, por mais duro que ele foi em muitas ocasiões, ele foi gentil. Ele demonstrou gentileza nas suas palavras. E lembre-se que ser gentil não é necessariamente você simplesmente usar um tom de voz mais suave, falar mais baixo, isso não tem nada a ver. Nós devemos entender que gentileza envolve você de fato ser misericordioso e gracioso com o outro. É por isso que isso deve ser aplicado a todos, porque Deus derramou sua graça em nossas vidas. Nós devemos também derramar a graça de Deus na vida dos outros, demonstrando isso com as nossas palavras. Então pense, quais das nossas palavras de fato têm sido palavras que são de gentileza? Têm sido palavras gentis para as pessoas, ou nós temos sido pessoas violentas, nós temos demonstrado violência em relação aos outros, nós temos agido assim com violência nas palavras, não precisa necessariamente ser nas ações, na ação física de fazer aquele ato com violência, mas nas próprias palavras. Será que nós temos sido violentos, como nós falamos as coisas? Isso demonstra que nós não temos domínio próprio. Isso demonstra que nós, de fato, não estamos cumprindo o que é descrito no texto, para que nós sejamos gentis com todas as pessoas. Busque demonstrar gentileza em sua vida. Busque demonstrar gentileza para com as pessoas. Que Deus te abençoe grandemente.